São 6h45, nós estamos de volta ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas e vamos voltar a falar agora sobre o caso da morte de 5 pessoas de uma mesma família lá na zona norte da capital. Isso aconteceu na noite de sábado. A polícia trabalha com a possibilidade de envolvimento com tráfico de drogas e também queima de arquivo. Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens às 5 pessoas da mesma família executadas a tiros na noite do último sábado. Entre as vítimas da chacina estão os irmãos Edmundo de Jesus Roque, de 23 anos, e Poliana de Jesus Roque, de 17. Além dos primos deles, Maria Isadora de Jesus Roque, de 14 anos, e Luiz Carlos Roque de Souza, de 19, que tinha ido visitar a mãe e a avó no dia da execução. Luiz Carlos integrava o grupo Desbravador da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente está muito triste, muito abalado, muito revoltado mesmo, porque todo mundo conhece ele, pode investigar, nem que seja o mundo inteiro, pode investigar quem é Luiz Carlos Roque. A tia dos jovens, Márcia Gonçalves de Jesus, de 44 anos, ainda chegou a ser socorrida, mas morreu quando recebia atendimento na ambulância. Já a mãe de Luísa Isadora, Rosilane de Jesus Roque, de 34 anos, grávida de 8 meses, ainda está internada. Em nota, a Suzane informou que Rosilane passou por uma cirurgia de craniotomia no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e em seguida foi encaminhada para uma maternidade na zona leste da capital, onde passou por um parto de urgência. Ela deu à luz a uma menina que está internada na unidade semi-intensiva em estado estável. Segundo a polícia, 2 homens invadiram a casa para matar Edmundo e um irmão mais novo dele. A suspeita é que eles usavam o local para vender drogas. Os outros membros da família teriam sido mortos por vingança e queima de arquivo. A Secretaria de Segurança Pública informou que vai reforçar o policiamento na zona norte de Manaus. O secretário Losmar Bonates não quis falar sobre o caso. Para falar sobre este e tantos outros casos envolvendo violência, envolvendo menores de idade aqui na nossa capital, nós recebemos ao vivo o Coronel Salles Moreno, especialista em segurança pública. Coronel, muito bom dia, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no 6 Horas Notícias para falar de um tema tão importante. Quero dar bom dia a todos, uma saudação, Deus conosco, amém? Eu estou aqui à disposição para colaborar e ajudar no que for possível. Então, o que acontece? Por que tantos menores ultimamente envolvidos em casos de violência, em mortes, tráfico de drogas, principalmente em várias zonas da nossa capital? A polícia atuando sempre em cima, mas tem sido exatamente constantes esses casos aqui em Manaus, né, Coronel? Nós temos 2 aspectos a ser analisados, né? Primeiro, da educação umbilical, que se trata da família. Hoje a família brasileira, infelizmente, passa por um processo de deterioração, né? Os pais estão perdendo o controle sobre os seus filhos. E tem uma questão da educação formal, que é aquela da escola, né? Então, tem dados de especialistas que tratam sobre juventude, que, por exemplo, 40% dos jovens de 15 a 24 anos no Brasil, eles são subalternos à sociedade, ou seja, subalternos à sociedade adulta e subalternos à sociedade idosa. Nós temos a sociedade dos jovens, dos adultos e dos idosos. Então, Manaus, por exemplo, tem um dado do IBGE que em 2018, Manaus, 254 mil jovens estão fora do mercado de trabalho, estão fora da escola. Isso né? É grave. Então, eles ficam vulneráveis ao recrutamento do crime organizado. Né? Então, inclusive, essa questão de tipificação do crime organizado é uma coisa que está sendo discutida aí no Poder Judiciário pelos especialistas. Onde é que está escrita a definição de crime organizado? Tem formação de quadrilha, mas não está definido. Porque o crime organizado tem seus aspectos, né? Por exemplo, tem hierarquia, tem liderança, tem divisão de território, tem a parte econômica, que é a financeira, tem a parte de logística. Então, na verdade, o crime organizado é como se fosse um Estado paralelo. Ele tem seu ministro da Economia, que cuida das finanças, ele tem seu ministro de Infraestrutura, que cuida do transporte da droga. E quando se fala de controle da violência, precisa observar 2 aspectos: o controle positivo e o controle preventivo. O controle preventivo são as políticas públicas que podem evitar que as crianças e adolescentes sejam recrutados para o crime. Por exemplo, iniciativa agora do governo Bolsonaro, do emprego verde e amarelo. Isso é uma coisa muito importante com relação aos 40% dos jovens de 15 a 24 anos que são subalternos. Eles são subalternos economicamente, eles são subalternos socialmente, são subalternos culturalmente, são subalternos emocionalmente, inclusive.
né? Então, a gente analisa que é fato que a renda, ela dignifica e edifica o homem. Então, se cedo nós já demos essa oportunidade de que o jovem possa ser empreendedor, que ele possa ter uma oportunidade, ele não será recrutado. Não será recrutado, né? Eu posso dar um exemplo. Eu nasci, por exemplo, no bairro do Céu, aqui no centro, no Igarapé do Vicente, numa palafita de família pobre, e eu ia para a minha escola no Marechal no 7 de setembro, eu tinha que passar às 6h30 da manhã pela prostituição e tráfico de drogas. Né? Então, eu vivia num ambiente favorável a me recrutarem. Mas como a educação umbilical foi forte e firme com meu pai, né, que foi soldado da Polícia Militar, investigador da Polícia Civil, 38 anos de serviço, minha mãe é lavadeira de roupa, mas a educação deles não permitiu que eu fosse recrutados. Né? Mas hoje o que acontece? Nós temos que levar em consideração também a globalização, a tecnologia. Você pode observar Manaus, por exemplo, nossa família, nós estamos no sistema de segurança pública desde 1958. Então, nós temos acompanhado a evolução da violência. Né? Com a chegada do celular, com a chegada da tecnologia, com as facilidades, o crime se organizou. Né? Então, hoje, os jovens estão realmente, com esses dados que o IBGE nos coloca, que os especialistas nos colocam em relação à vulnerabilidade da juventude, é isso. Precisam de políticas que possam evitar que eles sejam recrutados. Então, por exemplo, também o Jovem Aprendiz é uma iniciativa interessante. A escola integral, ela também é muito interessante nesses aspectos, mas deixa um vácuo que o filho fica o dia todo com o professor e ausente dos pais. Nós estamos com imagens aí, coronel, de adolescentes aí, né, que cometeram diversos tipos de crimes, adolescentes sendo apreendidos de janeiro a julho desse ano, 1.551 apreensões de adolescentes no nosso estado, né, pessoas que foram recrutadas aí, essas apreensões foram feitas pela Polícia Civil do Amazonas, pessoas que foram recrutadas, como o senhor mesmo falava, né, em 7 meses, em média, foram 7 adolescentes por dia apreendidos aqui no nosso estado. É muita gente, né? O senhor falava em políticas públicas, inclusive do governo federal. Nós estamos em uma região de fronteira com países em que há o narcotráfico forte, principalmente a Colômbia, ali naquela nossa região ali de Tabatinga, no interior do Amazonas. O senhor acredita que o governo federal poderia dar um apoio maior nessas regiões de fronteira para evitar, inclusive, esse transporte de drogas, essa entrada de drogas? Foram toneladas de drogas também apreendidas esse ano aqui em Manaus, para aliviar aí, pelo menos, esse transporte de drogas? Olha, eu tenho falado bastante nessa questão. Hoje, para você fazer segurança pública com eficiência, você precisa de alguns aspectos a observar. Primeiro, é o aspecto orçamentário. Não adianta, sem dinheiro não se faz segurança pública. Isso é conversa fiada. Quem quiser falar que vai fazer segurança pública sem orçamento é um brincante. O outro aspecto é a questão da infraestrutura e logística das forças policiais. Eu tenho falado bastante com relação que Manaus precisa ser sitiada por água. As nossas estradas aqui são água, então eu já falei, nós precisamos de uma base interruptora ali no Triângulo das Bermudas, que é ali a Nuri, Boca do Purus com Anamã. Nós precisamos fechar o Rio Negro ali na Pedra do Gavião, que é a parte mais estreita do Rio Negro. Nenhum rabeta passa ali sem ser fiscalizado. E todos sabem, quem está na segurança pública, dessa rota alternativa do Solimões em cima da base Anzol entrando para o Rio Negro, que eles têm usado. E que nós precisamos fechar. Aqui a questão, aqui por exemplo na costa do Tabocal, eu fiz um projeto, eu passei 8 anos no setor de projeto da Polícia Militar, eu sou autor do projeto das Sicões, nós somos mentor do projeto Ronaldo do Bairro, que na nossa primeira estratégia é articulação operacional. Então, nós sabemos aonde está o problema para evitar essa questão da entrada da droga em Manaus para sair para a Europa, Estados Unidos e todo o Brasil. Então, é verdade que o governo federal precisa ter uma presença mais efetiva nas nossas fronteiras. Mas o governo federal, ele tem as suas atribuições com relação ao tráfico internacional. Mas o tráfico de varejo, o tráfico nacional, é responsabilidade da Polícia Militar de evitar e da Polícia Civil de prender quem está praticando.
Coronel, existe uma outra situação de pessoas que nascem no meio do tráfico, né, e que acabam não se envolvendo, mas infelizmente pagam aí por conta de um familiar ser envolvido com o tráfico de drogas, como aconteceu nesse final de semana com um menor que morreu por conta disso. Vamos ver o vídeo aqui do velório desse menor? Servo do Rei dos Reis, sempre avante assim marchamos, fiéis às suas leis. Devemos ao mundo anunciar as novas da salvação, que Cristo virá em breve dar o galardão. Temos até lá fora. Nós somos os desbravadores. Olha, ele não era um menor, esse jovem tinha 19 anos de idade. Isso é uma homenagem aí prestada, né, dos desbravadores aí, do grupo qual ele fazia parte. Infelizmente, morreu aí, foi uma vítima. Foi visitar a mãe, né, não morava com a mãe e acabou sendo vítima aí de criminosos. Coronel, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no 6 Horas Notícias para falar desse assunto, como eu disse, tão importante, né? A gente está vendo tantos menores aí sendo mortos. Nós contamos com a sua participação outras vezes. Eu espero que o senhor volte para a gente se alongar um pouco mais nessa entrevista, porque eu tenho certeza que muita gente aí de casa ficou bem ligadinho aí nessa entrevista. Obrigada, viu, Coronel? Eu quero agradecer pelo convite e alertar as famílias com relação a esses vínculos. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios, à cidade de Corinto, aos Coríntios, que o amor é o vínculo da perfeição. Então, quando a família constrói vínculos no seio social para a perfeição, esse jovem jamais teria sido morto. Mas como o vínculo foi pela imperfeição e o desamor, o jovem foi vítima desse vínculo de parentes, né, que vivia nesse mundo, infelizmente, das drogas. Obrigada, Coronel, e a gente reforça a importância da família aí na educação desses jovens. Agradecendo já tanto ao Coronel quanto à sua companhia hoje, nesta terça-feira, véspera de feriado. Eu finalizo o programa mostrando as fotos dos nossos telespectadores, pessoal que está ligadinho com a gente desde as 6 da manhã, continua com a gente ligado todos os dias. Muito obrigada pela companhia, uma ótima véspera de feriado. Amanhã é feriado, mas a gente vai estar aqui ao vivo para trazer muita informação para você. Beijo, gente, até amanhã.